Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Vamos começar aqui mais uma das nossas aulas abertas sobre a Amazônia, né? E hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre o Código Florestal, mais amplamente as legislações de conservação das florestas, né? Que se iniciam ali no período colonial, né? Na verdade, ao chegar e no Brasil, né, os portugueses já tinham uma legislação florestal até bastante desenvolvida, né, porque como vocês podem imaginar, Portugal é um país, né, muito pequeno, com recursos naturais escassos, e cuja madeira é algo absolutamente essencial para a produção de navios, né, que é, de certa forma, a base da economia, né, e da economia portuguesa naquele século, né, quando começou as grandes navegações, e também no século seguinte, né. Então, obviamente, era um país que se preocupava muito com os recursos florestais. E isso chega também no Brasil. Então, a gente vai estar um pouco discutindo essas ordenações, né, passando pela legislação já do Brasil Império, né, o Brasil que se torna independente, constitui o Império Brasileiro. Então, nós temos ali isso em diferentes períodos. Depois, no Brasil República, né, onde nós temos inspirado nos Estados Unidos, uma redução das proteções ambientais, né, e florestais, né, com base no conceito da liberalização, né, e depois uma retomada da legislação florestal em nível nacional, que se dá a partir de Getúlio Vargas, né, e depois, novamente, durante o período do regime militar, né. Finalmente, na última fase, estaremos discutindo a questão da ambientalização, né? Ou seja, o Código Florestal que torna-se também um instrumento ambiental, e a gente vai estar explicando o que significa isso. E, finalmente, a gente vai estar falando, na parte final, né, das reformas do Código Florestal, nas mudanças que foram feitas no Código Florestal, que gerando uma nova lei em 2012, que inclusive foram muito controversas, né? E a gente vai estar um pouco jogando uma luz, né, nesse período, né, de modo tal a entender o que ele significa para a conservação florestal no Brasil, mas especialmente na Amazônia. Então, obviamente, a gente está tratando aqui de uma breve história, né, das legislações florestais, porque, como vocês podem imaginar, é um período muito longo, são várias passagens, são várias nuances, mas a ideia era condensar, né, no espaço de uma aula um pouquinho mais longa, né, porque as nossas aulas aqui são aulas de 2 horas, né, os elementos principais que estão por trás desses períodos e das mudanças na legislação, né. E aí, talvez é, um ponto importante, né, da nossa análise aqui é que a gente tenta ir além de duas perspectivas principais, né, que surgem sobre esse assunto, né, que é primeiro uma questão da avaliação da eficácia, onde você tem uma análise jurídica e uma visão econômica sobre os diferentes aspectos da legislação ambiental, mas também de outras legislações, né. E nós temos inicialmente essa ideia da visão jurídica, né, que a lei ela é eficaz porque existe um contrato social, ou seja, existe um acordo, né, entre os cidadãos, onde cada um abre mão de parte da sua liberdade em nome da liberdade comum, né, em nome do bem comum, né, um contrato aí russoniano, né, é, mas ao mesmo tempo você tem, ou seja, um pressuposto muito grande que as leis vão funcionar porque você tem um sistema jurídico que é coerente por si só, né? E de certa forma que acaba gerando contradições, né? Porque é um argumento tautológico. As leis são obedecidas porque existem outras leis. O Código Florestal ele é robusto porque ele está no contexto da Constituição, né? Porque ele é um sistema jurídico robusto, né? Então você tem de certa forma uma visão muito determinista do funcionamento da lei, né? E por causa disso, na visão jurídica, um enfoque talvez excessivo ao texto jurídico e com, de certa forma, uma falta de entendimento de como que aquele texto jurídico se relaciona com as pessoas, é absorvido, efetivamente é utilizado, né?
E do outro lado, você tem uma visão econômica, né, que privilegia muito a racionalidade econômica, ou seja, os atores sociais vão fazer aquilo que seja, de certa forma, melhor para eles. Né? Às vezes é melhor obedecer à lei para não ser preso, mas às vezes é melhor quebrar a lei porque eu vou estar lucrando mais, né, quebrando a lei, e principalmente quando existe um risco pequeno de punição. Então, é sempre a obediência ou não da lei é algo que está sempre ligado a um cálculo de custo e benefício. Né? Independente do que está escrito na lei, independente do ordenamento jurídico. Né? Então, de certa forma, também ele tem esse problema que é uma visão reducionista. É por isso que na perspectiva que a gente vai estar trazendo aqui, é uma perspectiva de cunho mais sociológico, né, onde a gente parte do entendimento das instituições, das ideias, das concepções que eram mais presentes na sociedade num dado momento histórico, né, e a partir daí a gente faz a leitura da legislação florestal e de seus efeitos. Então, como eu estava comentando, né, no preâmbulo, né, o Brasil ele parte, né, ele já é descoberto de certa forma, melhor, ele começa a ser invadido, colonizado, né, europeizado com a chegada e com a presença, né, dos portugueses nas suas costas, e aí todo o ordenamento jurídico que valia, né, naqueles territórios é também transferido para o Brasil, né, com essa ideia que o Brasil, né, se torna, de certa forma, América Portuguesa, como era também conhecida. Então, e como sendo América Portuguesa, era também um terreno, uma área que era do rei, né, do rei de Portugal. Então, as ordenações dos diferentes reis, né, Afonsina, que é do rei Afonso, Manuelina, que é do rei Manuel, e Filipinas, que é do rei Filipe, né, elas também se aplicam e valem no território nacional. E o que diziam essas leis? Né? Enfim, antes de tudo, existia já um entendimento, né, em Portugal, desde a Idade Média, né, inclusive, que era necessário impor restrições no uso que é feito da terra, que é o uso que é feito das áreas, principalmente das florestas. Né? Por quê? Porque Portugal é um país pequeno, um país com já florestas muito reduzidas, né? Onde que inclusive tem um papel importante ali para a construção de navios, mas também para a indústria, né, de produção de vinhos, por causa da produção de rolhas, né, a partir da cortiça. E também para a produção de alimentos. Né? Então, você já tem ali, desde 1500, uma série de ordenações que já impõem, por exemplo, proibição de corte de árvores frutíferas. Né? Porque, por exemplo, uma macieira, porque ela tem um papel muito importante, né, na alimentação. Né? Outro elemento importante também é a proibição da caça nas florestas. Não porque não se caçasse, mas porque a ideia é que a caça era algo restrito à realeza, né, e onde, inclusive, era o espaço da realeza que você está treinando nas artes da guerra, está se preparando, era um passatempo, né, de reis, rainhas, príncipes, etc. E é por isso que nós temos, historicamente, também, que é um outro aspecto interessante, essa ideia da floresta como um espaço restrito da realeza. Né? Tanto é que a floresta, a palavra floresta, ou forest em inglês, e foreigner, que é estrangeiro em inglês, elas têm a mesma raiz. Né, que significa floresta é aquela área onde as pessoas são estrangeiras naquela área, onde é proibida a entrada naquela área porque elas são de uso exclusivo real, né, principalmente por causa da caça. Né? Temos também ali ligado a isso, né, e que justifica tudo isso, a proteção dos bens da coroa. Então, se as florestas elas são parte dos bens do rei, se você corta uma árvore e leva ela para casa, você está roubando uma árvore do rei. Né? Então, isso também é algo importante para poder ter em mente. Né? Outra questão também é que já se aplica no Brasil. Né? E aí a gente vê um esforço muito importante, né? Que seria como posso falar? A redescoberta da riqueza florestal que ocorreu no Brasil, né, pelos portugueses, e que foi algo que aconteceu num período muito curto, né, de tempo, né, e graças também a uma relação, uma interação muito grande com as populações indígenas. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, imagina, é uma natureza diferente, é um tipo são árvores diferentes, ou seja, não é o carvalho, a macieira, etc. Né? Vai ser o pau-brasil, por exemplo, vai ser o mogno, vão ser outras espécies, cada um
com a sua característica, uma mais pesada e mais rígida, outra que, por exemplo, como o pau-brasil, que é muito útil para a produção de tecidos, né, de coloração para tecido, outras já vão ser muito interessantes para a produção de barcos. Então, você tem toda uma redescoberta da vocação florestal no Brasil, principalmente voltado, né, para a produção de navios, para a produção de embarcações e também, no caso do pau-brasil, né, para a produção desses elementos que eram muito, muito valorizados para atingir tecidos, né? E por causa dessa riqueza florestal, logo de pronto, né, nos primeiros anos da colonização portuguesa, já foram estabelecidas uma série de regras, né, onde só era possível explorar, inclusive exportar a produção madeireira do Brasil perante uma autorização prévia, né, da coroa e o pagamento prévio das taxas também à coroa, né? Ou seja, de certa forma, estabelecendo, né, limites para isso. Outra coisa importante também, que já surgem nas ordenações filipinas, é inclusive a definição de que hoje nós chamaríamos de unidade de conservação, ou seja, áreas que não adianta, né? Se alguém for fazer um pedido de exploração daquelas florestas, não vai conseguir obter autorização, porque são florestas guardadas, né? São matas guardadas para exploração futura, ou seja, pensando no uso mais racional, no uso de longo prazo desses recursos, né? É interessante notar também, né, o regimento do pau-brasil, né, porque foram feitas leis específicas pensando na exploração do pau-brasil, né, onde primeiro existiu uma limitação das exportações anuais, né, de 60 toneladas ano, né, ou seja, a ideia era também para poder até ter um controle de preço, porque se você aumentasse muitas exportações, você estaria barateando, né, o pau-brasil, que então a ideia era, de certa forma, controlar a exportação para poder aumentar o valor, que é também uma estratégia muito típica da produção de petróleo, né? Você modera a produção também para poder manter o preço alto, né? E também com leis, inclusive, até mais draconianas do que nas outras ordenações. Então, por exemplo, nós temos aqui colocado de maneira explícita que o corte legal de pau-brasil pode levar à pena de morte e a confiscação de toda a fazenda de quem desmatou, né? Ou seja, não só a pessoa vai ser punida, mas as próximas gerações daquela pessoa vão ser punidas porque elas vão estar privas da fazenda, dos bens, né, que elas poderiam, por exemplo, herdar, né, a partir da execução de alguém que cometeu esse crime, né? E isso se dá, inclusive, notar num contexto onde os primeiros observadores do uso do solo no Brasil, né, da agropecuária que estava se desenvolvendo, já notam, comparando com Portugal, um uso muito destrutivo da floresta, né? Porque enquanto em Portugal cada um tem aquele pedacinho de terra e é obrigado a viver durante gerações e séculos naquele pedaço de terra, né? Então a conservação dos solos e dos recursos é algo muito importante, porque não tem mais área para poder ser descoberta e desmatada, né? No Brasil é diferente. Então você chega, desmata, exaure a terra, vai para uma próxima área, desmata, exaure e assim por diante, né? E tanto é que o Frei Vicente de Salvador, né, que foi um dos primeiros comentadores, né, um dos primeiros historiadores do Brasil, escreve em 1627, né, ou seja, só 127 anos após a chegada, né, de Pedro Álvares Cabral, né, que no Brasil usam da terra só para desfrutarem e a deixarem destruída, né? Então essa ideia do uso destrutivo da terra e que isso é algo negativo, né, o uso predatório é algo que realmente é muito antigo e vem das primeiras observações sobre as práticas agropecuárias no Brasil. Depois, no Brasil imperial, né, que se dá quando é declarada a independência, em 1822, né, até o final da monarquia, em 1889, aqui tem um número errado lá em cima, mas o interessante é que, nesse período, você começa a ter algumas transformações e alguns aprimoramentos na legislação, principalmente porque, pela primeira vez, de maneira explícita, a questão da água aparece relacionada à proteção florestal, né? E nós temos ali um exemplo muito significativo, né? Porque com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, né, em 1808, nós temos também toda uma questão que, assim, de repente, o Brasil torna-se o epicentro do Império Português, né? E depois, a partir de 1822, ele ainda é uma cidade muito importante, né? Em franca expansão, né?
e com um número cada vez maior de pessoas. E o problema da água começa a se tornar um problema muito sério no Rio de Janeiro, né? Tanto é que, por exemplo, eles constroem um aqueduto, né, que são os Arcos da Lapa, né, até hoje, né, muito famosos no Rio de Janeiro, né, e também buscam formas de captação dessa água. E aí o que acontece é que numa das encostas, muito próximas da cidade, que é a região que é conhecida hoje como Tijuca, existia ali uma área de expansão, né, do café, né, e aí você, em cima dessa área, você tem um desmatamento muito intenso daquela região, né, tanto é que a gente vê aqui, né, nessa figura logo abaixo, já a área da Tijuca, né, o Morro da Tijuca, já bastante desmatado, né, e ao mesmo tempo nós temos, juntamente com a expansão do café, dos cafezais nos morros no entorno da cidade do Rio de Janeiro, você começa a ter vários anos com problemas de seca terríveis na cidade, né? Onde os escravos, né, enfim, eram eles que acabam que sofriam mais ainda, tinham que andar, né, às vezes quilômetros para poder encontrar um riacho, para poder encontrar uma fonte de água e levar até a cidade, né? Tanto é que nós temos aqui secas em 1824, 1829, 1833, 1834, 44 e 56, né? E para poder, de certa forma, minimizar isso, a família real, que inclusive havia ali uma relação bastante próxima até com diferentes cientistas, né? Dom Pedro II, em particular, ele era muito afeito à ciência, ele mesmo, né, tinha coleções de artefatos, né, de geologia, também um entusiasta da tecnologia, né? Ele viajava todas as grandes feiras científicas e tecnológicas mundo afora, né? Então você tem um pouco esse contexto, né? A família real então compra a Tijuca, né? Adquire o cafezal e ordena o replantio da floresta da Tijuca com espécies nativas, né? Isso foi feito entre 1862 e 1888, inclusive com o auxílio de um cientista alemão, salvo engano, estava com o nome dele aqui agora há pouco, né, onde foram plantadas entre 90 e 100 mil mutas, né? E, de fato, houve um restabelecimento dos recursos hídricos, né? Tanto é que isso aqui, essa imagem aqui embaixo, é enfim, de uma cachoeirinha, de uma área ali, de um riacho que se encontra dentro, né, da Floresta da Tijuca, que é uma floresta artificial nesse sentido, né? Inclusive, quem teve essa experiência de subir, né, a Mata da Tijuca para poder ir até o Cristo Redentor, né, é uma experiência bem interessante e lembrar, inclusive, como algo que foi produzido, né? É interessante também notar que nesse mesmo período surge, se estabelece, se consolidifica uma tradição de pensamento conservacionista no Brasil, né? Inclusive um dos chamados patronos da independência brasileira, que é José Bonifácio, né, que foi um político, inclusive, de muita importância, né, para a gestão do Império, alguém que inclusive foi responsável, cientista que foi responsável por uma série de descobertas na geologia, inclusive uma descoberta que acabou, que foi a base também da descoberta do lítio, né, do elemento lítio, o que hoje usamos em bateria, né? Em bateria, José Bonifácio foi um dos primeiros a fazer isso, inclusive o mesmo José Bonifácio que estudou na Europa diversos anos, então uma pessoa realmente muito culta, né? E ele, principalmente depois da volta dele ao Brasil, depois dos estudos na Europa, começa duas lutas muito ferrenhas, né, contra o que eles via como sendo um atraso dos coralistas, né? Era, de um lado, uma luta contra a escravidão, né? Porque a escravidão não era uma forma de trabalho atrasada, né? Uma forma que era baseada na exploração, na crueldade contra a natureza humana, e ele também se posiciona contra a crueldade contra a natureza, né? Então, para ele, que era algo, no entender dele, algo que precisava ser modernizado, né? Era importante trazer novas técnicas de produção agrícola, era importante abandonar a queima, era importante, enfim, abandonar todos esses abusos que se fazia na natureza brasileira, né? Tanto é que em 1821 ele escreve, né, um tratado chamado Necessidade de uma Academia de Agricultura Brasileira, ou seja, igual você tem uma academia de ciências, das ciências, né? Ele chama a importância de uma academia especificamente para a agricultura, né, e fala que destruir matos virgens e sem causa, como até agora se tem praticado no Brasil, é extravagância insofrível, crime horrendo e grande insulto feito à natureza, né? Então a gente tem aí a luta contra o fim
da escravidão é algo que surge junto com a luta contra o desmatamento, né? Essas duas vertentes, elas são, né? E onde você tem pensadores, cientistas com uma visão mais ampla, né? mais voltada aos avanços da modernidade de um lado e o atraso do outro. Então, de certa forma, se inaugura também essa dualidade que nós vemos até hoje no Brasil, né? E também inspirado por esses debates, né, nós temos o Código Penal do Império, de 1830, que já estabelece punições para quem desmata sem autorização, e a Lei da Terra, em 1850, que é uma lei que buscava lidar com as terras devolutas, que é até um problema que até hoje está bastante ativo, né? Nós temos aí, para ser votado essa semana, se não na próxima, a medida provisória 910, que regula a cessão de terras públicas para pessoas privadas, né? Era a lei da Terra de 1850 foi a primeira lei nesse sentido, né? E que ela dispõe, né, que os que se apossarem de terras devolutas, ou seja, terras públicas sem destinação, ou de alheias, né, que também, no caso de uma terra que pode ser de um privado, mas aquele privado não, de certa forma, não contesta, então você tem uma posse mansa, né, de uso capião, né, que é o termo, né? E nelas, estou usando aqui a grafia original, né? E nelas derrubarem matos ou lhes puserem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de benfeitorias, e demais sofrerão uma pena de 2 meses de prisão e multa, além de 100 cruzados de multa, né? Além da satisfação do dano causado, ou seja, ele tem que replantar, né, restaurar aquela área. Essa pena, porém, não terá lugar nos actos possessórios entre os confinantes, ou seja, se você tem um herdeiro confinante, aquilo não se impacta nos seus herdeiros confinantes, mas impacta naquela área especificamente onde você atua, né? Então, isso aqui é algo muito relevante para poder mostrar como que já existia uma noção da importância de utilizar o peso da lei para proteger as florestas, principalmente contra a invasão de terras públicas. Infelizmente, é algo que se perdeu muito, né? E comparado com as leis atuais, né? As leis da época de 1850 eram muito mais exigentes do ponto de vista de conservação florestal. É claro que a gente tem aí toda uma discussão que se dá sobre qual que era a efetividade, então, dessa legislação, né? Ainda mais porque, assim, existe ali, né? Essas leis eram rígidas, mas elas foram cumpridas, não foram cumpridas. Então, você tem ali todo um debate que acontece na historiografia, né? Onde alguns autores dizem que, de fato, houve uma mudança de comportamento, mas essa mudança de comportamento não causou uma melhora da conservação florestal. Por quê? Porque os controles na exploração florestal, eles se davam principalmente onde a coroa portuguesa tinha mais poder, que eram nos portos, né? Então, se você chegava lá com a madeira no porto, você precisava de todas as autorizações. Mas, se você, a quilômetros, até milhares de quilômetros de distância, desmatasse, colocasse fogo, etc., era muito difícil que a coroa portuguesa chegasse e efetivamente punisse, efetivamente causasse uma punição para aquele ato, né? Então, o que aconteceu de pior na leitura desses autores foi um desperdício, porque como eu não podia vender a madeira de lei, eu simplesmente queimava, destruía o recurso florestal, né? E inclusive sem pensar em conservá-lo, porque ele não tem valor, porque a burocracia é tanta, a dificuldade é tanta de conseguir vender aquele recurso florestal, que eu deixo ele ali ou ser destruído ou sem uso, né? Porém, existem outras vozes, né, na historiografia que discordam e que dão como exemplo áreas muito próximas da costa, né, que inclusive são alvo de uma exploração, inclusive de pau-brasil há séculos, né, desde o começo da colonização, como no sul da Bahia, e que até hoje, você vai no sul da Bahia, você encontra grandes árvores de pau-brasil, centenárias como essa aqui, né, que, enfim, que é com centenas de anos, que de certa forma indicam que se uma área que era de relativamente fácil acesso conseguiu conservar o pau-brasil durante esses séculos todos, quer dizer, então, que à época a gestão não era tão ruim assim, né? Então, você tem ali, de certa forma, visões diferentes sobre essa mesma questão. E aí nós temos esse segundo momento, né, que é o da Primeira República, né? Onde você tem, de certa forma, já o enfraquecimento das leis florestais no segundo reinado de Dom Pedro II, principalmente porque Dom Pedro II ele
ele era rei, mas era uma monarquia constitucional, então ele precisava negociar constantemente com o Senado, né? E esse Senado era um Senado dominado principalmente pelos produtores de café, né? Então você havia ali, de certa forma, esse embate entre o executivo, né, e um legislativo ruralista, né? Tanto é que foram décadas e décadas e décadas de projetos para abolir a escravidão, e o Senado, enfim, enrolando e colocando outros argumentos e não resolvia essa questão, enquanto as legislações florestais, de conservação florestais, iam cada vez mais perdendo espaço, né? Então já foi ocorrendo um desmonte da legislação florestal já no segundo reinado. E quando temos a proclamação da República, isso se acelera. Por quê? Porque um dos motivos da proclamação da República, né, assim, de um lado você tem um golpe militar positivista, né, então porque você tem ali um grupo de militares que acreditam que a ciência tem que, de certa forma, liderar, né, a forma de governo, e que tem que ser um Estado laico, tem que ser um Estado democrático, né? E nisso a monarquia não tem muito espaço, então tem essa motivação no sentido de modernização, mas também você tem uma segunda vertente que foi, de certa forma, a vingança, né, dos setores mais atrasados, do agronegócio exportador, né, principalmente os produtores de café, que veem a escravidão, a abolição da escravidão feita de supetão pela Maria Isabel a pedido de Dom Pedro II, né, sem passar pelo Senado, como sendo algo que passasse por cima das competências do Senado, já que, inclusive, o próprio Senado estava atrasando para poder avançar nas legislações de abolicionistas, né? E aí você tem, então, a implementação de um governo, né, que é ideologicamente positivista, porém sem o dirigismo, sem a ideia de uma tecnocracia que é muitas vezes própria do próprio positivismo, né? Tecnocracia no sentido de uma elite intelectual, né, que ajuda no planejamento, ajuda no desenvolvimento do país, né? O que você tem, por outro lado, é uma concepção liberal do Estado, onde o Estado tem que ser mínimo, onde o mercado vai, de certa forma, se autorregular, né, a mão invisível do mercado, e que as legislações, caso haja algumas mais restritivas, tem que ser feito no âmbito dos estados. Ou seja, de certa forma, foi um cópia-cola do modelo norte-americano imposto aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, já começam a surgir no contexto da própria, no âmbito da própria Primeira República, né, uma série de vozes que, de certa forma, reforçam a importância das florestas, nesse caso até com uma ênfase muito grande na questão do clima, né? Isso começa a surgir de maneira muito forte, né? Ou seja, não só se falava da questão da gestão dos recursos naturais, especialmente a falta de madeira, mas também dos ambientais, né? Principalmente pensando no clima local, né, e a fertilidade das terras. Porque existia ali uma noção, que muitas vezes também é conhecida como a teoria do ressecamento, que quando você corta as florestas, para de chover naquela área e que gera secas, né? E aqui você vê isso, de certa forma, se estabelecendo de maneira muito forte. Tanto é que nós temos aqui, por exemplo, Alberto Torres, que foi um político muito influente ali na Primeira República, né? E que, de certa forma, criou toda uma linha de pensamento que depois influenciou toda uma geração que hoje nós chamaríamos de ambientalistas, né? Onde ele fala, por exemplo, que hoje, né, escrevendo em 1917, né, podia ser 2017, né, a frase dele, né? Hoje, as crises da natureza confundem-se com as da dissolução social e econômica e com as da anarquia política. O Brasil é um país cuja existência material está gravemente ameaçada por falta de águas. Negá-lo seria coisa que excederia todas as raias do senso de probidade, né? Então você vê como que essa noção já se estabelecer de maneira muito forte. O outro, que é um jurista de São Paulo, escreve em 1925, né, que a sorte do Sul será muito semelhante ao Norte, se referindo principalmente ao Nordeste, né, ou da Palestina, se continuar a devastação das matas como sistematicamente tem sido feito. Ou seja, essa ideia que, inclusive, o Rondon coloca, né, que é o agente homem que assumiu entre nós o papel de fazedor de desertos. Ou seja, nós estamos falando aqui de pessoas que são ultranacionalistas,
de certa forma, que representam o que estaria mais à direita, né, no espectro político atual, né, e que, de certa forma, viam a proteção florestal e a conservação das florestas como algo absolutamente essencial para conservar a riqueza do país, o patrimônio natural e para o bem comum para as próximas gerações também, né? Então, isso é algo bem, bem interessante de se notar. E com alguns inclusive, luminares dos militares, como o próprio Marechal Rondon. Nós temos, então, o início da era Vargas, né, que se dá quando Getúlio Vargas perde as eleições. Ele acusa os seus oponentes de fraude eleitoral e marcha, junto com os soldados do Rio Grande do Sul, até a capital, né, no Rio de Janeiro, e toma o poder. Então, basicamente um golpe militar, né, e que foi, porém, um golpe militar que se opunham aos ruralistas, porque você tinha ali, de certa forma, a política chamada do café com leite, né, onde políticos de Minas e São Paulo se revezavam no poder, né, onde o poder estava muito na mão das elites rurais, e Getúlio Vargas quebra isso, né, inclusive trazendo, de certa forma, com o abandono do liberalismo, né, e instaurando uma ditadura tecnocrática, ou seja, uma ditadura que busca, através da técnica, através da ciência, né, e através de uma medida centralizadora, gerar o bem comum, né, em vez de beneficiar certas elites, né? Tanto é que ele fala, né, ele escreveu mais tarde, né, que a missão social e política do meu governo não foi ideada pelo arbítrio de um homem, né, no caso que não é ele que arbitra, né, não é ele que pensa, nem por interesse de um grupo, por exemplo, um ruralista ou isso ou aquilo, industriais. Foi-me imposta a mim e aos que comigo colaboram pelos interesses da vida nacional e pelos próprios anseios da consciência coletiva, ou seja, muito essa ideia de você proteger o bem coletivo, né? E é por isso que Getúlio Vargas, logo na sequência, já em 1934, estabelece uma série de leis, né, por decretos presidenciais, ou seja, sem participação efetivamente democrática, que buscam tutelar pelo bem comum. Então, você tem a lei da caça, que inclusive proíbe os animais. Você tem a lei das águas, que proíbe a poluição e regula o acesso à água, né? E, de certa forma, para evitar que um grande fazendeiro bombeie e irrigue toda a sua plantação, evitando que, por exemplo, as pessoas que estão a jusante possam ter benefício daquilo, né? E também o primeiro Código Florestal, de 1934, né? E, inclusive, isso se dá em meio ao rápido desmatamento da Mata Atlântica. Então, isso começou a ser uma situação muito mais concreta, né? Há um desperdício de recursos e especulação. Então, por exemplo, a gente tem aqui no estado do Paraná, né, o rápido desmatamento da Mata Atlântica, e dentro da Mata Atlântica, das matas de araucária, né, que é a única grande floresta homogênea do país, né, que, de certa forma, teria ali uma capacidade muito grande de produzir madeira de alto valor agregado. E aí você tem uma especulação tal, um desmatamento tal, uma velocidade tão rápida, que você vê que toneladas e toneladas, né, de madeira ficavam apodrecendo, né, no chão, enquanto a própria infraestrutura não conseguia dar vazão, né, e vender aquilo e fazer chegar aos mercados, né? Inclusive, enquanto estávamos com um desmatamento acelerado da Mata Atlântica e destruição dos recursos florestais, o Brasil ele estava, né, mostrado aqui, importando cada vez mais madeira do exterior, né, no período anterior, né, ao novo Código Florestal. Isso aqui é uma análise que, inclusive, está num dos livros que eu vou mostrar daqui a pouco, né, feito pelo Osni Pereira, né, onde você tem aqui, ano a ano, a quantidade de toneladas de madeira que foram importadas, né, que foram exportadas, e aquelas que foram importadas. E é possível ver como, em 1911, você já tem ali uma importação muito maior de madeira do que exportação, né? Aí isso, de certa forma, se interrompe durante a Primeira Guerra Mundial, né? E depois até com uma retomada das importações de maneira bastante substancial, que, se nós pensarmos, né, e que, de certa forma, se interrompe, né, após a aprovação do novo Código Florestal. Então, olha que situação, né? O país que tem nome de árvore, que tem uma das maiores florestas tropicais do mundo,
importando madeira da Letônia, importando madeira da Europa, né? Importando madeira para construir as linhas de trem, né? Então, assim, por quê? Porque nos entornos das grandes cidades, nos entornos de São Paulo, do Rio, etc., os recursos florestais já tinham virado fumaça, literalmente tinham virado fumaça, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui, até aqui em Belo Horizonte, para quem tiver a oportunidade, eu recomendo, né? Eu imagino que aos poucos a gente tem aí uma retomada aí depois da pandemia da Covid, que é a visita ao Palácio da Liberdade, que fica ali na Praça da Liberdade, um palácio lindíssimo, né? Construído no começo do século passado, entre o fim do século XIX e início do século XX, e que é muito interessante, mas vocês vão notar que os pisos do Palácio da Liberdade são feitos de pinho de Riga, importados da Letônia, né? As grandes hospitais de Belo Horizonte, por exemplo, o hospital, né, da Santa Casa, também tinha todas as portas e madeiras também em pinho de Riga, né? Então, assim, é interessante ver como que essa história, de certa forma, ainda está presente, né? E é exatamente nesse contexto, né, que surge, inclusive, uma série dessas primeiras ONGs, né, as primeiras organizações não governamentais ambientalistas, que eram conservadoras, de direita, né, pensando, ainda mais porque a gente tem que lembrar que na década de 30, né, pós-revolução da União Soviética, o que a esquerda queria era a revolução proletária, era a reforma agrária, assim, desmatamento, conservação da paisagem, manutenção de algo para as próximas gerações era a última das preocupações, né? Marx seria um ótimo desmatador, inclusive, né? Enquanto era uma conservação dos patriotas conservadores de direita manter as maravilhas naturais, inclusive o patrimônio natural para as próximas gerações. Tanto é que a ideia de conservação e a ideia de conservador elas têm, obviamente, a mesma raiz, né? Tanto é que a gente tem aqui a fundação, na década de 20, 30 e 40, né, da Sociedade Amigos de Alberto Torres, Clube dos Amigos da Natureza, Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro, Sociedade Amigos da Árvore, né, Sociedade Amigos da Flora Brasílica, Sociedade dos Amigos do Museu, no caso da vinculação ao Museu Nacional, que tem do lado também, né, o Jardim Botânico, né, que também foi uma das bases muito importantes da difusão do ambientalismo e da valorização do patrimônio nacional, né? E o que traz esse Código Florestal de 1934? Então, ele classifica as florestas em diferentes tipos. Então, você tem, em primeiro lugar, as florestas protetoras, né, que, de certa forma, é algo muito similar à nossa APP, né, as nossas áreas de preservação permanente, né, onde as florestas protetoras, qual é a definição delas, como está na lei? São aquelas que, por sua localização, servissem conjunta ou separadamente para qualquer dos fins seguintes. Conservação do regime das águas. Então já se vê a questão da importância hídrica, né? Evitar erosão de terras pela ação dos agentes naturais, né? Fixação das dunas, auxiliar na defesa das fronteiras, né? De modo julgado necessário pelas autoridades militares. Olha que interessante, inclusive vocês devem lembrar da primeira aula sobre geopolítica da Amazônia. Na década de 30, as florestas eram vistas como muros naturais nas fronteiras. Então, quanto mais floresta, mais difícil era invadir. Depois, isso só muda, como vocês devem lembrar da primeira aula, quando a questão da produção de alimento em escala global torna-se um imperativo para a colonização da Amazônia, né? Depois nós temos aqui, né, a questão da asseguração da salubridade pública, né? O proteger sítios pela sua beleza natural merecem ser conservados. Então você tem aqui já, né, uma definição que foi, de certa forma, a semente para a criação dos parques, das unidades de conservação, né? E finalmente, asilar espécies raras de fauna indígena, né? Então você tem também, inclusive, a proteção de que hoje a gente chamaria de proteção da biodiversidade. Nós temos aquelas que são remanescentes, que são parques ou assemelhados, né? Inclusive já com o início de uma ideia dos parques nacionais, são as florestas modelos, que são aquelas
de uma ou por um número limitado de essências florestais indígenas ou exóticas, né? E que, inclusive, qual era a ideia nesse caso? Inclusive, essa, juntamente com as protetoras, as remanescentes, as modelos, eram aquelas que tinham um regime de proteção mais restritivo. Era proibido o corte. Não pode utilizar, não pode cortar, né? E se cortar, é seguido de uma reposição, né? Principalmente nessas aqui, que isso aqui foi um artigo especificamente criado para poder evitar a continuidade do desmatamento das florestas de araucária, mas também, que é um aspecto importante, incentivar a silvicultura através do plantio de eucalipto, que começou a chegar no Brasil exatamente nessa época. Então, ainda mais comparando-se, né, com os outros países, né, onde o Brasil ele era o excesso de heterogeneidade, o excesso de biodiversidade era visto também como um problema para a produção industrial de madeira. A ideia era formar essas florestas homogêneas, né? Sendo que todas as outras florestas são consideradas de rendimento, né, que são aquelas com menos proteção. Porém, mesmo aquelas com menos proteção, então, assim, qualquer propriedade privada, permite-se o corte raso até 75% das áreas. 25% dessas áreas não podem ser desmatadas para serem substituídas para fins agropecuários. Elas têm que ser mantidas ou, se cortadas, logo na sequência substituídas por outras espécies florestais. Então, eu posso até desmatar uma floresta nativa e colocar um eucalipto, mas ela tem que continuar floresta. Esse era o ponto, inclusive nas propriedades privadas, né? É claro que na época isso já suscitou todo um debate, né? Porque era ainda mais comparado com a Constituição anterior, que ainda era muito voltada para para a capacidade de usar e abusar dos bens próprios, né? Muito próprio do liberalismo. Aqui a gente tem uma guinada na outra direção, já com um governo mais centralizador e que tutela o bem comum. E aí a gente tem uma noção que depois se torna muito importante para o debate público, que é a ideia que toda a terra pública, toda a área, toda a terra, inclusive mesmo sendo minha ou sua, de qualquer um de nós, ela tem que cumprir seu dever social. Ou seja, eu posso explorar minha área? Posso, mas eu também tenho que produzir água na minha área, porque eu estou produzindo água para mim, mas também para quem está abaixo do rio. Eu tenho que proteger a floresta para mim, né, e os recursos florestais e madeireiros para mim, mas também para o país, né? Então você tem ali, de certa forma, essa ideia que os direitos privados são limitados, né? São limitados porque também é importante garantir o bem comum. E é claro que a gente entra nessa discussão, né, como no caso da legislação florestal no período anterior, né, no período colonial e imperial, né? E aí, foi ou não foi efetivo, né? Enfim, em primeiro lugar, né, visto o rápido desmatamento da Mata Atlântica, é difícil falar que ela conseguiu evitar, né, e conseguiu já efetivamente conservar os recursos florestais como se deveriam. Agora, uma coisa é dizer que ela não conseguiu realizar todos os seus objetivos. A outra coisa é dizer que ela não teve efeito, né? E o que, inclusive, uma pesquisa que nós realizamos, né, juntamente com o professor Liberco de Carvalho, aqui do Departamento de História, aqui da UFMG, e do professor Frank Merry, então da Universidade de Virgínia, era exatamente entender quais são esses efeitos secundários, quais são esses diversos usos da legislação florestal, né? E uma das coisas que nós observamos, especialmente a partir da pesquisa primária do professor Eli, é que a legislação florestal tinha vários usos, não era só de conservação. Então, o pequeno proprietário, invadindo, por exemplo, uma área pública, já que inclusive se ele desmatasse ilegalmente aquela área, ele podia ser expulso, ele pegava uma autorização de desmate daquela área, uma terra devoluta, por exemplo. Aquela autorização era dada e, posteriormente, quando aquele mesmo produtor, ele utilizava aqueles documentos, aquelas autorizações, como prova que ele efetivamente estava tendo estava tendo a posse daquela área, estava efetivamente utilizando aquela área para fins agropecuários e utilizava esse documento para poder pedir o título da área, né? Então, inclusive, isso é um aspecto bem interessante, né? Outra questão também que era muito utilizado era que os grandes proprietários, eles utilizavam a legislação florestal de maneira seletiva. Então, por exemplo, um grande proprietário, muitas vezes, ele não permitia o Estado de entrar no seu próprio imóvel e puni-lo,
pelo desmatamento, porque ele queria fazer o que ele quisesse lá dentro. Também ele era amigo do delegado, ele era amigo de todo mundo. Então, de certa forma, você tem ali o coronelismo, né? Assim, a elite rural tendo efetivamente o poder total, né, sobre o território. Mas se ele visse, por exemplo, um pequeno produtor invadindo uma terra pública, terra que ele, grande produtor, tem interesse em invadir e se utilizar no futuro, aí ele chama a polícia e manda prender e manda, de certa forma, expulsar, né, os poceiros, né, que estão invadindo aquela área. E que era, inclusive, uma narrativa que era muito presente, né, principalmente nessa área, nessa época, né, que é aquela que, inclusive, foi imortalizada pelo Monteiro Lobato na figura do Jeca Tatu, né? Que era aquela ideia do pequeno produtor, que ele não gosta de trabalhar, que é burro, que utiliza técnicas como fogo, que dorme o dia inteiro, que, enfim, e que esse era o homem que, de certa forma, que representava a agricultura atrasada e que o Código Florestal estava lá para proteger as florestas contra esse homem, né? Agora, mas já era diferente do grande produtor, porque o grande produtor vai lá para desenvolver, para modernizar o campo. Então tinha essas duas perspectivas, né, que de certa forma se opunham, e elas moldaram também o processo de implementação do Código Florestal. É claro que aí nós temos uma série de limitações, né, também nessa implementação, que se dão, inclusive, por próprios problemas, falhas que se deram na própria legislação, né? Em primeiro lugar, essa questão da função social da terra versus propriedade privada nunca teve muito clara, principalmente porque o Código Florestal de 34, em alguns momentos, deixava entender que, por exemplo, implementar uma área de proteção dentro da terra de alguém, porque ela tem que produzir água, essa pessoa que é o dono dessa terra tem que ser compensado pelo Estado, né? E claro que também não ficava muito claro as situações que deveria haver essa compensação e que não deveria. Outro problema também é com relação à localização dessas florestas protetoras. Porque, como vocês viram, fala-se, né, que tem que ter a floresta protetora para garantir a proteção das águas, e aí depois ia ter um decreto publicado pelo Ministério da Agricultura, porque inclusive era o Ministério da Agricultura que cuidava de toda essa agenda da paisagem rural, e esse decreto, surpresa, nunca foi publicado, né, porque ele ia contra, inclusive, os interesses de grandes produtores, né? E também você tinha apesar da necessidade de ter uma autorização de desmate, funcionava no Código 34 como, na verdade, estão querendo, já implementaram na legislação de licenciamento em Minas Gerais e estão querendo implementar na legislação de licenciamento no Brasil, onde um produtor ele entra com um pedido de autorização de desmatamento, caso o Estado não responda dentro de um certo período, no caso do Código 34, em 30 dias, já fica automaticamente autorizado o desmate, né? Então, isso foi também uma tática que foi abusada, né? Muitas vezes em conluio com os próprios órgãos florestais, né? Para poder conseguir desmatar, muitas vezes, além também do permitido da lei, né? Outro exemplo também importante é que era a conservação de 25% da floresta remanescente. Então, significa que eu posso, por exemplo, ter uma área, que é toda floresta. Aí eu desmato 75% dela, sobra 25%. Aí eu divido o imóvel. Aí, onde eu fico de um lado com 50%, né, porque vai ser metade da metade, tá 50% de um lado de floresta e o outro lado sem floresta. Esse outro imóvel sem floresta pode continuar sem floresta. Essa outra parte dividida pode desmatar de novo até sobrar só 25% da área, e assim por diante, né? Então, você permitia a diminuição da floresta com fracionamento dos imóveis, né? Também era uma tática muito utilizada, além da questão da substituição por espécies exóticas. Então, opa. Compartilhar novamente a tela.
Então, como nós vimos, foi aprovado o Código em 34, né? E entre 34, a partir de 34 também foram feitas algumas modificações, né? Em particular foi criado o Instituto do Pinho, que é o que foi o precursor do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que por sua vez também deu origem ao IBAMA, porque eles viam que existe a lei, mas não existem meios para implementar a lei, né? Outro aspecto interessante também é que a lei de 34 já estabelece a criação de uma Guarda Nacional Florestal. Inclusive, até remete que está sendo discutido agora, né? De Guarda Nacional Ambiental. Por quê? Porque a polícia, que tem sempre uma relação com o poder local, talvez não tenha independência para poder implementar o código, até mesmo dentro dos grandes proprietários de terra. Porém, né, por uma questão de orçamentária e depois até mesmo de interesse político, essa Guarda Nacional Florestal acabou não surgindo na prática, né? O que aconteceu foi só o Instituto do Pinho, que tinha uma ênfase um pouco mais, de certa forma, de promoção do desenvolvimento do setor florestal, né? Tanto é que a gente tem aqui, em 1950, né, já está se tornando claro que o Código Florestal de 34 não está sendo suficiente, né? E é preciso pensar numa reforma, pensar numa nova legislação. Por isso que Osni Pereira, né, no livrão aqui que eu mostrei para vocês, ele fala, né, que as poucas leis florestais existentes no Brasil teimam em permanecer no papel por falta de apoio e opinião pública. Cada um de nós vive o drama das terras cansadas, esgotadas, e os nossos homens de 50 e 60 anos testemunham a diferença do clima das áreas onde passaram a sua meninice. E começam a surgir grandes tragédias, como a de Volta Grande, em Minas Gerais. Morros que desabam e soterram povoados, né? Então, a gente tem aqui grandes secas, né, como aconteceu aqui em 34, 36, inclusive a grande seca de 34 no Nordeste foi uma das motivadoras do Código Florestal, até porque o próprio Marechal Rondon, assim como o Euclides da Cunha, né, nos famosos sertões, né, quando ele visita a região na época da Guerra de Canudos, ele já observa que ali aquele desastre não era só um desastre natural, era um desastre humano também, por causa do desmatamento, né? Então, quando você tem essa segunda seca de 34, foram um dos elementos que motivou a criação do Código Florestal, né, e que pode estar gerando ou muita seca ou também eventos extremos, né? Como a gente tem, por exemplo, o caso aqui de Volta Redonda, em Minas Gerais. Eu peguei aqui uma notícia da época, né, onde que teve uma grande tromba d'água, né, o que acontece? Quando você tem uma floresta e tem um rio encaixado entre dois vales, a água, né, desce, ela é absorvida pelas árvores, né, e com isso você tem infiltração para o solo, que faz com que toda aquela área, aquele vale torna-se uma espécie de caixa d'água natural, né? E aquilo chama o que os hidrólogos chamam, né, da regularização do leito, né? Ou seja, nunca nem está muito alto, nem está muito baixo, porque quando chove o leito não sobe muito, porque a água é absorvida pelas árvores, e quando está muito seco, essa caixa d'água natural acaba escorrendo e, de certa forma, permitindo sempre que haja água, né? E isso faz com que você evite as secas de um lado, porque sempre vai estar tendo água ali, mas também evita que você tenha uma grande inundação. E que foi, por exemplo, o que aconteceu em Volta Redonda, né? Que teve essa grande tromba d'água, né? E que inundou toda a cidade, destruiu muitas pessoas, etc. E que aqui o Osni Pereira ele atribui exatamente ao desmatamento que estava acontecendo naquela área. É por isso que em 1960 é formado um grupo de trabalho, né? Que chamam diferentes especialistas. A gente vai estar vendo, né, quem são eles, né? Que aí você tem o Osni Pereira, que é o coordenador, mas também o Alceu Magnani, que é um agrônomo, inclusive um dos pioneiros na biogeografia, né? Você também tem o Victor Fará, né, que foi o primeiro diretor executivo da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Então, é interessante aí que já começa a haver uma integração entre o debate público, né, entre as ONGs ambientalistas, porque a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza é uma das primeiras ONGs ambientalistas, e a própria criação do processo legislativo. E aí nós temos a Revolução, né, / golpe militar civil de 1964. Então, a gente tem uma junta militar que assume o poder, mas que não interrompe os trabalhos técnicos.
Porque um dos aspectos importantes que a gente tem que entender do regime militar de 64, 64 a 85, é que era um regime militar tecnocrático. Era um regime militar que estava pronto para ouvir a ciência. Era um regime militar que não ia interromper um processo de reforma de uma legislação para poder garantir o bem comum para as próximas gerações só porque mudou o regime. Tanto é que não só os trabalhos foram continuados, mas o próprio Castelo Branco assumiu essa agenda como uma das agendas importantes para ele, tanto é que um ano depois né, do golpe militar civil, saiu da caneta do presidente uma proposta de lei, né, em cima dos trabalhos técnicos feitos pela essa comissão, que é enviado para o Congresso Nacional e que é aprovado em tempo recorde. Né? Inclusive, essa aqui é a assinatura, né, na verdade, Marechal, né, Castelo Branco, né, dele submetendo para o Congresso Nacional, junto com uma carta de recomendação sobre a importância do Código Florestal de 65. Né? E aí a gente vê, né, as próprias falas dos diferentes autores que estavam envolvidos no processo de construção do código. Né? Tanto é que, por exemplo, isso aqui é a 1965, o Alceu Magnanini, né, que foi um dos autores do Código Florestal, ele fala, né, de como que esse novo código já tinha uma visão muito mais ampla. Né? E ele diz, né, que o que a gente precisa é uma lei ambiental, e não mais uma lei florestal. Chamamos assim porque não usamos o termo meio ambiente. Mas é uma lei ambiental que englobaria tudo: paisagem, clima, solo, flora, fauna e o bem-estar humano a ele associado. Inclusive, o que a gente tem aqui, olha que interessante, é o começo da noção de meio ambiente. Né? Porque, até então, as questões eram colocadas em termos de gestão de recursos. Né? Ou seja, eu desmato, né, e eu perco aquele recurso. Se eu preservo, se eu conservo aquela área, eu tenho aquele recurso por mais tempo. Com o ambientalismo e com a discussão ambiental e com as ciências ambientais, não se discute a relação do homem com recurso finito ou renovável, mas se discute o homem que está em um meio que, caso esse meio não seja bem gerido, ele não vai dar condições de vida para aquele humano. Então, ou seja, não é mais aquele recurso pontual, mas é o conjunto das coisas. Né? É o meio, inclusive, local, regional e até mesmo global, né? Como foi se estabelecer a partir da década de 70. E olha que interessante aqui, na própria carta de encaminhamento do Código Florestal, a gente tem aqui Hugo Leme, que era o ministro da Agricultura durante o regime militar, né, que inclusive foi um dos grandes responsáveis pela modernização da agropecuária no Brasil, né, trazendo a Revolução Verde, né, inclusive com os insumos sintéticos, né, fertilizantes, etc., NPK. E ele escreve, né, que as medidas propostas nesse Código Florestal são medidas capazes de evitar a devastação de nossas reservas florestais, que ameaçam transformar vastas áreas do território nacional em verdadeiros desertos. E aí você vê a fala dos deputados. Por exemplo, o João Veiga do Amazonas, né, que elogia muito e fala, né, como representante do Amazonas nessa casa, né, que esse Código Florestal vai beneficiar o estado dele, mas como todo o país. Né? E, por exemplo, o deputado Wilson Scheide do Paraná, né, que coloca, né, que utilizando-se da derrubada e da queima de mata, sem indagar se elas eram necessárias à conservação e à fertilidade do solo. Né? Ou seja, e que também criticando, né, esse tipo de desmatamento. Eu coloquei esses dois porque hoje em dia a bancada do Norte, né, e a bancada do Sul, principalmente do Paraná, são aquelas que mais têm resistência ao Código Florestal e foram aquelas que, inclusive, foram mobilizadas na mudança do Código Florestal. Né? Mas que, na época, que em 65, estavam convencidas da importância da lei. E aí a gente tem, na década de 70, né, diferentes mecanismos que mostram a importância. Né? A gente tem, por exemplo, os estudos da FAO, né, que é o órgão das Nações Unidas para a Alimentação, né, que, de certa forma, reforçam a importância da gestão florestal. A gente tem também a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. A gente tem a criação, em 81, trazendo um pouquinho mais para frente, do Sistema Nacional de Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Meio Ambiente, ainda no regime militar, que foram muito importantes para poder articular governo federal, estados e municípios, e no caso do CONAMA, sociedade civil. E, inclusive,
é interessante ver que a composição original do CONAMA, aprovada em 81 e tendo suas primeiras sessões em 83, você tinha uma proporção maior de sociedade civil, inclusive do que a gente chamaria de hoje de ONGs ambientalistas, em pleno regime militar do que a gente tem hoje em 2020. Aí, quando a gente entra no entendimento da legislação florestal como algo que se teve efeito ou não teve efeito, isso é uma discussão muito complicada, porque a gente não tem muitos dados, né, dados concretos para poder saber se, por exemplo, em um dado período houve maior efetividade, se em um outro período teve menor efetividade, né? Agora, uma coisa é verdade, se você conversa com o pessoal no campo, né, os produtores antigos, né, e assim, minha família, né, meu bisavô, né, foi um fazendeiro grande lá na região lá de Conceição do Mato Dentro, meus avós têm fazenda, nós temos fazenda na família até hoje, e é interessante como que, por exemplo, uma história que circula na família, né, que era muito comum na época, né, você, por exemplo, usar o fogo, né, que era inclusive proibido desde dos tempos da colônia, já era proibido, né, botar fogo na mata, mas aí o que eles faziam? Botavam fogo e depois o próprio fazendeiro que punha fogo ia na polícia denunciar que alguém tinha posto fogo na fazenda dele, né? Então, o fato dele estar tentando enganar a polícia, significa que ele sente que talvez tenha um risco daquela lei ser implementada, ou ser cobrado, ou ele receber uma multa, etc., né? Outra evidência também, olhando alguns documentos antigos da família, né, tem, por exemplo, um croquis antigo da fazenda que mostra lá direitinho a APP, com os recuos, a área de reserva legal, etc., né? Então, assim, essa ideia que tinha que ter uma reserva de floresta, que tinha que ter a nascente protegida, que tinha que ter a mata ciliar, são conceitos que são muito antigos, né? Que, de certa forma, mostram que aquilo dialogou, de certa forma, com o campo. Não foi simplesmente uma lei, né, que nunca houve nenhuma influência, né? É claro que sim, né? O que a gente precisaria fazer seriam estudos mais aprofundados, exatamente para poder entender a maior ou menor adesão dessa legislação no tempo. Outro elemento interessante que vale a pena ressaltar é que, principalmente durante o regime militar, houve um aumento enorme na criação de unidades de conservação, que inclusive vem parte dessa ideia que o Estado tem como função, né, tutelar pelos recursos florestais e pelo meio ambiente, né? Tanto é que a gente tinha aqui em 1964 menos de 2 milhões de 2 milhões de hectares de unidades de conservação e em 1985 mais de 18 milhões de hectares de unidades de conservação, né? Ou seja, nós temos aqui, né, um aumento de praticamente 10 vezes no número de unidades de conservação, né? E todas essas áreas que estão vendo aqui em verde são as unidades de conservação criadas durante o regime militar, né, com base, inclusive, nessa lógica que é de certa forma, institucionalizada pelo Código Florestal, né? Então, ou seja, é difícil também acreditar que não existia nenhuma política florestal de conservação, etc., etc. Isso é algo que surge na década de 80, 90, ou até mesmo nos anos 2000. Não, existia, né, mas é claro que se dava dentro de um contexto onde, inclusive, grandes áreas estavam sendo desmatadas, junto com o processo de colonização, né, e toda a ocupação territorial da Amazônia que nós vimos nas aulas anteriores. E aí nós temos essa penúltima etapa, né, que já é o Código Florestal na redemocratização, né, onde a gente tem, na década de 70 e 80, a consolidação do movimento ambientalista nacional e internacional, né, porque isso é uma novidade, né, porque antes, como, por exemplo, como nós temos aqui, né, a Sociedade para a Conservação da Natureza no Brasil, nós temos o Sierra Club nos Estados Unidos, né, e eles tinham a função de gerar uma conservação do território nacional, era uma discussão nacional de patrimônio para as próximas gerações, etc., né? Só que, quando você tem debates globais que começam a surgir, como, por exemplo, o Greenpeace, né? O Greenpeace ele surge na década de 70 para poder se opor aos testes nucleares, né? Porque mesmo sendo um teste nuclear em outro país, você vai ter uma contaminação que vai chegar no seu país também, né? Ou então surgiu contra também a caça às baleias, né? Porque são animais que são transnacionais, né? E aí a Amazônia também surge nesse contexto como algo que é como uma baleia, né? Como algo como
uma explosão de uma bomba nuclear que acontece em outro lugar, mas que é sentida como sendo algo que interfere também, que gera uma perda local, né? Ou seja, você tem aí o meio ambiente antes debatido, principalmente como sendo algo local, transformando-se também em algo global. Você tem também o debate da racionalização de recursos, também se ampliando, e a discussão ambiental tornando-se também a discussão do meio para sobreviver, né? E aí a gente vê também o debate da Amazônia, que sai como foco de desenvolvimento nacional, que inclusive envolve algum nível de conservação, como a gente viu, para a Amazônia como um símbolo global, né? Como algo que, caso seja destruído, vai ser a destruição da última floresta no planeta Terra. Né? E nós, como terráqueos, né, como humanos nesse planeta, temos que nos preocupar com a última grande floresta do planeta. Né? Então, é nesse sentido que a gente vê, né, muito também do movimento ambientalista internacional crescendo o interesse com relação à Amazônia e, inclusive, com a mídia, com toda uma ênfase muito grande começando a surgir. Né? A gente tem ali uma pressão muito grande sendo feita em torno do governo brasileiro, que durante uma boa parte desse período evita as críticas, sempre com o argumento que a Amazônia é nossa, a gente faz o que quiser, os outros países não podem dizer nada, e você tem o presidente da França que fala uma coisa, e o presidente do Brasil, na época, o José Sarney, rebate, enfim, né? Inclusive uma história um pouco que se repete. Mas aí chega um certo momento que o Banco Mundial, que estava financiando grandes obras na Amazônia, para de fazer os pagamentos, dizendo, olha, Brasil, ou você muda a forma com que você está fazendo a sua política e efetivamente implementa melhor essas ações, né, e começa a pensar como reduzir o desmatamento da Amazônia, ou você vai ser um pária nas relações internacionais com consequências financeiras. Né? E quando isso chega no âmbito, inclusive, mais incisivo, aí o governo brasileiro reage, né, no final ali do mandato do Zé Sarney, e ele cria o Plano Nossa Natureza, que é um pouco, de um lado, reafirmando que a Amazônia é nossa, a gente faz ela o que ela quiser, mas é um programa de conservação. Inclusive, eu tenho a cópia do relatório da Comissão Executiva instituída pelo Decreto do Nossa Natureza, é muito interessante, porque assim, os temas se repetem, né? As sugestões são as mesmas, melhorar o monitoramento, criar unidade de conservação, aprimorar a legislação ambiental, criar uma força de implementação dessa lei. Aí cria-se o IBAMA, né? O Instituto Brasileiro, né, de Recursos Naturais Renováveis, né? E é nessa lei, né, e no âmbito dessa discussão do programa Nossa Natureza, que o Código Florestal torna-se um instrumento ambiental, explicitamente ambiental, de redução do desmatamento da Amazônia. Né? Isso é interessante, porque ele não era, até então, um instrumento de redução do desmatamento da Amazônia. Né? E aí, nos anos que se seguem, você tem, né, algumas tentativas do IBAMA de ter uma certa influência. É difícil dizer se o IBAMA conseguiu ou não efetivar ou ter um certo impacto no desmatamento, né? Mas efetivamente o governo brasileiro usa essa legislação, usa o Código Florestal, principalmente para sinalizar para o Brasil, mas também para a comunidade internacional, que ele está fazendo a coisa certa, que ele está cuidando da Amazônia, etc. Tanto é que em 95 o INPE, através do PRODES, detecta um número enorme no desmatamento, tanto é que até hoje é a taxa de desmatamento mais alta, né? Praticamente 30 mil quilômetros quadrados. Na sequência, o governo brasileiro decide não disponibilizar o dado só tornou-se público em 1998, após sair a decisão do protocolo de Quioto, porque o Brasil não queria que o protocolo de Quioto nas Nações Unidas incluísse alguma restrição especial ao Brasil por causa do desmatamento da Amazônia, então ele esconde o dado, mas enquanto ele esconde o dado, é feita uma medida provisória, onde o Fernando Henrique Cardoso aumenta o nível de proteção da floresta amazônica, dizendo que cada imóvel privado na Amazônia tem que ter uma reserva legal não mais de 50%, que era já a percentual estabelecida no regime militar. Por quê? Porque a ideia é ter um proprietário, que um proprietário só toma conta de uma área maior, né? Essa era a ideia da ocupação, né? Então, se você tem mais conservação e você consegue ocupar mais área com menos pessoas, mas aí o Fernando Henrique aumenta mais ainda, colocando a reserva legal para 80%, como freio para esse desmatamento. Né? Nos anos seguintes, existe inclusive uma barganha política, porque a reserva legal
amazônico, que era de 50%, cai para 35%, enquanto se consolida de 80%. Então, aqui tem uma discussão interessante, porque muitas vezes, quando se discute esse período, fala-se que o Código Florestal foi modificado, você conversar com ninguém, você conversar com o agronegócio, etc. Porém, visto que a gente sabe que no final da década de 90, a soja no Cerrado Mato-Grossense começa a ter uma importância muito grande, e para a Amazônia, Mato-Grossense, uma importância pequena, faz sentido essa barganha, pensando em Mato Grosso, aumentar a conservação, ou pelo menos manter a conservação alta na floresta e diminuir no Cerrado, né, de 50 para 35, então mostra que houve sim algum tipo de diálogo, algum tipo de barganha, apesar de ter sido um ponto bastante controverso. E também, nós temos aqui outras mudanças importantes que acontecem já em 89, que é a mudança da APP, ou seja, da área de preservação permanente, principalmente das matas ripárias, que antes eram de 5 metros, né, de 65, em 89 vai para 30 metros, né, aumenta 6 vezes aqui. Depois você tem aqui, antes era metade da largura, entre 50 e 100 metros, ou seja, 25 metros seria no máximo a APP, até rio de 50 metros de largura. Aqui não, para um rio de 50 metros de largura você precisa de uma APP de 50 metros, chegando até 500 metros de largura, né? Então você tem ali uma área protegida muito grande, necessitando de certa forma de proteção, né? E com uma mudança que já acontece em 89. Mas que, porém, né, você tem todas essas modificações, mas a legislação ambiental, em particular a florestal na Amazônia, parece que não teve um grande efeito, né? Tanto é que a gente tem, sim, pós-95, uma queda, mas depois a gente tem diferentes aumentos até chegar em 2002, 2003 e 2004 com níveis de desmatamento tão altos quanto 95. Né? E é nesse contexto que a gente tem a construção do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, né, feito em 2003, que surge no contexto da vitória do Luiz Inácio da Silva para a presidência da República e a escolha da Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. E que é feito, né, com três grandes pilares: ordenamento fundiário e territorial, que significa principalmente criação de unidades de conservação; monitoramento e controle ambiental, ou seja, aprimorar os instrumentos de monitoramento e de controle ambiental, de comando e controle nas áreas; e fomenta atividades produtivas sustentáveis, né, que de certa forma foi o pilar menos desenvolvido no contexto do PPCD. Tanto é que a gente vê, né, 2002, esse era o mosaico de unidades de conservação que o Brasil tinha em 2002. Olha em 2011, o aumento, né, sendo que a maior parte delas acontece até 2008. Né? Então, você tem efetivamente um aumento muito substancial, muito forte nas unidades de conservação, e isso tem um efeito na redução do desmatamento. Né? Tanto é que tem um estudo realizado por um colega nosso aqui, o professor Vitaldo Soares Filho, que ele estima que 40% da redução do desmatamento observado entre 2002 e 2010, salvo engano, pode ser atribuído à criação de unidades de conservação. Nós temos também, ao mesmo tempo, o fortalecimento do IBAMA, né, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, com contratação de novos servidores com curso superior, que eram muito diferentes daqueles herdados do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que muitas vezes até estavam mais se identificavam mais com os desmatadores do que com os protetores. Então a gente tem aqui uma turma nova, jovem, muitas vezes urbana, muitas vezes do Sudeste, que faz o concurso do IBAMA e que, por estar desvinculado daquele contexto social próprio, ele está muito mais, de certa forma, disposto a fazer cumprir a lei. Né? Então, você tem algo num perfil social, né, dessas pessoas, educacional, que muda muito. Né? O uso de GPS, sistema de informação geográfica, monitoramento por satélite. A gente vê, inclusive, uma redução do número das multas. Porém, um aumento da eficácia dessas multas, porque elas passam a ter coordenada geográfica, a qualidade jurídica das multas aumenta muito, né? E um aumento muito grande do orçamento. A gente tem também, em 2008, a aprovação do decreto 6514, que regulamenta a lei de crimes ambientais e, com isso, torna muito mais duro
né, a punição para aqueles que desmatam ilegalmente. Então, começam a surgir as multas multimilionárias por desmatamento ilegal também, né? E a gente tem a criação da lista negra do desmatamento, né, que é o decreto 6321, que estabelece que para os municípios, que são esses marcados aqui, por exemplo, em 2009, que desmataram acima de um certo nível e entrou em outros critérios, ele só pode sair dessa lista negra depois que ele ter cadastrado, entrado no CAR. Inclusive, a gente vê aí o CAR como sendo, como aparecendo pela primeira vez, como algo importante, mas também esses municípios só podem sair, né, dessa lista negra se elas diminuírem substancialmente o desmatamento. E se eles continuarem na lista negra, todos os proprietários rurais que vivem naquele município não podem obter crédito em banco. Então, de certa forma, é a primeira vez que você tem um impacto direto no bolso dos produtores, né? Nessa época que foi publicado esse decreto, eu estava fazendo trabalho de campo em Mato Grosso. Eu até perguntei para o pessoal se eles tinham sentido o baque, né? E aí o que eles me responderam é que, assim, os pecuaristas já são, em boa parte, autofinanciamento. Então, eles não deixaram de produzir por causa disso. E os sojicultores também, muitas vezes, eles podiam até compensar um financiamento do governamental, até mesmo com empréstimo a uns juros maiores que eles podem obter com as próprias traders, né? Ou seja, aquele que compra os grãos também pode vender adiantado as sementes, os insumos, etc. Mas eles estavam pagando juros mais altos, e aí foi a diferença principal. Ninguém pôde trocar de carro aquele ano, né? Então todo mundo teve que andar de carro velho, né? Isso, de certa forma, né, não poder, né, ter uma escolha econômica, né, e ter o crédito subsidiado foi algo que efetivamente impactou, né, e que tudo isso junto, né, explica, né, um processo de queda no desmatamento. Vale a pena citar também a moratória da soja, que mostrou que os mercados estavam muito preocupados com a questão ambiental, né? E é nesse contexto todo que a gente tem, entre 2004 e 2012, uma redução de 83% no nível do desmatamento. Ou seja, de quase 30 mil quilômetros para quase por volta de um pouco menos de 5 mil quilômetros quadrados em 2012. Né? Então, você vê realmente uma efetividade muito grande desse conjunto de ações. Mas aí o que acontece? Vocês imaginam, de um lado, você tem as ONGs e os compradores internacionais e o próprio governo que estabelecem regulações ambientais para empréstimos, junto com o 6321. Depois você tem o comando e controle, multas pesadas, embargos, etc. Depois você tem a criação de unidade de conservação, que diminui grilagem. Tudo isso colocou o setor agropecuário sob pressão. Aí como é que ele reagiu? Reduziu o desmatamento. 2, aumentou o interesse na regularização ambiental. Então, nesse momento, é um momento que as grandes traders, que os grandes proprietários rurais começam a buscar as ONGs para poder fazer parceria com elas, para buscar regularização ambiental, né? A gente vê um desacoplamento entre produção agrícola e desmatamento, porque mesmo com o desmatamento caindo, a gente tem um aumento muito grande na produção agrícola, né? E um interesse crescente também em rede, pagamento de serviços ambientais. Mas esse interesse maior na regularização ambiental também significou que começou a surgir um interesse grande em mudar a lei para facilitar a regularização ambiental, né? Então, de certa forma, o que antes era uma lei que era vista como decorativa, que se poderia ignorar, ou poderia se escolher o momento de implementar ou não implementar, quando ela se torna obrigatória, o agronegócio se organiza para poder se opor e para poder modificar aquela legislação, né? Vale a pena citar que no primeiro momento, né, onde inclusive o IBAMA já estava potencializando muitas das suas ações, o desmatamento já estava baixando substancialmente, o agronegócio teve muito pouco espaço, muita pouca oportunidade de reação, né? Tanto é que a gente tem, por exemplo, no Lula 1, apesar de alguns projetos de lei terem tentado modificar o código, nenhum deles logrou. Inclusive, em 2007, foi até arquivado, né? Isso muda dali para frente. Por quê? Porque a gente tem que lembrar qual que era a composição política que o Brasil tinha nesses períodos, né? O Lula, ele chega ao poder numa aliança de movimentos de esquerda, né?
E aí entra, sim, pequeno produtor, MST, etc., mas principalmente uma esquerda universitária, uma esquerda urbana, uma esquerda com uma pauta social, uma esquerda vinculada às favelas, vinculada à agenda urbana. Então, não existia ali uma ligação muito do campo, né? E junto com uma aliança industrial. Então, o setor econômico que se junta ao Lula é o setor econômico do José de Alencar, né, que representava ali a indústria, né? Por isso que, principalmente o Lula 1, ele tem um foco muito grande que é pró-industrialização, que é desenvolvimentista, onde o agronegócio fica no segundo plano, né? E, de certa forma, onde a oposição ao Lula era todo o centrão e a direita, né? Mas aí a gente tem o mensalão, né? E no mensalão fica claro que o PT, para poder garantir governabilidade, ele não estava necessariamente dividindo o poder, mas ele estava dividindo o dinheiro da corrupção, né? Ele estava pagando, né, para os parlamentares para que eles votassem projetos de interesse do governo, né? Quando o mensalão explode, você tem uma reorganização do poder, onde o poder central, né, o PT ainda continua à frente, mas ele se aproxima do centrão, ele se aproxima do agro, né? Inclusive escolhe a Dilma Rousseff, que não era historicamente do Partido dos Trabalhadores, mas que representava esse veio desenvolvimentista, como uma pessoa central, inclusive, para a continuidade do governo. E é nesse momento que a gente começa a ter um embate muito forte, né, Dilma e Marina Silva, né? Dilma como primeira-ministra de Minas e Energia, brigando para poder aprovar e avançar a Belo Monte, e Marina resistindo, e depois Dilma como Casa Civil, né? E de certa forma chega um momento que fica claro que dentro do jogo de poder a Dilma teria mais força do que a Marina, inclusive porque a Dilma ia ser candidata à presidência, né? Ao mesmo tempo, a gente tem algo que se torna absolutamente transparente a partir de 2011, que é uma aproximação da própria Dilma para o agronegócio, né? Assim, o Lula, até pelo seu histórico mais urbano, etc., ele não tinha uma relação assim pessoal tão direta. A Dilma acaba desenvolvendo essas relações, inclusive na pessoa da Cátia Abreu, né, enfim, presidente da Confederação Nacional da Agropecuária, né, da CNA, que é uma das mais tradicionais confederações. E junto disso a gente tem ali, né, toda uma mudança na base aliada do governo, onde o PMDB e todo aquele partido do Centrão passam a fazer parte efetivamente da base aliada do governo. E isso se reage tem consequências em diferentes campos, né? Primeiro, a gente vê, por exemplo, se a partir de 2004 e 2005 a gente tem um grande aumento da criação de unidades de conservação, com a saída da Marina Silva, que se dá em 2008, a criação de novas unidades de conservação em terras indígenas vai a praticamente zero, né? São muito poucas que são criadas, né? Nesse período, a gente tem uma explosão no número de congressistas da bancada ruralista e uma explosão no valor do Plano Safra, né? Que em 2003 era de 69 bilhões e que chega em 2010, quando assume a Dilma, a 160, chegando a 200 bilhões de reais, né? Então, isso obviamente de certa forma, enfim, não tem mensalão mais, mas nós vamos dar outras exigências para o Centrão, outras exigências para os ruralistas, de modo tal a garantir a governabilidade. E uma das exigências que começa a ser colocada, começa a ser imposta pelo agronegócio, é exatamente a questão do Código Florestal, é exatamente a questão ambiental, né? Tanto é que a gente tem ali, como colocado, de 99 a 2007, tentativas de mudar o código que não foram para frente, mas que a partir de 2008 começam a se modificar, né? Principalmente porque o que antes os presidentes da Câmara até 2007, inclusive, se negavam a pautar a votação dos códigos florestais. Depois, a partir de 2008, já começa a acontecer, já começa a se adensar. A gente tem também uma polarização dentro do governo que se torna mais sustentável, porque uma coisa é você ter, por exemplo, uma Marina Silva, que era uma figura histórica dentro do Partido dos Trabalhadores, era uma figura que tinha um apreço muito grande, uma capacidade muito grande de conseguir o interesse e o apoio do presidente Lula, né? E ela, pelo seu poder político, conseguia bancar
oposições dentro do governo e pressões vindo de outros ministros, né? Tanto é que teve, durante quase todo o período que a Marina foi ministra do Meio Ambiente, tínhamos ministros da Agricultura que eram relativamente fracos, né? Muito menos importantes dentro do governo do que ela. Isso começa a mudar no final do Lula, quando o Blairo Maggi transforma-se, torna-se ministro, né, da Agricultura, quando a Dilma torna-se Casa Civil, né, a Marina, nesse caso, acaba saindo do governo e entra o Mink. O Mink ainda mantém a mesma postura de opor, né, ao agronegócio e se opor àqueles que desmatam, né, com o mesmo nível de, digamos, de veemência, mas ele não tem poder político, né? Então, de certa forma, ele criava tensões e não tinha meios para poder resolver aquelas tensões, né? Tanto é que, depois de pouco tempo, o Mink sai, né, do Ministério do Meio Ambiente em meio a uma série de controvérsias, né? Então, por exemplo, teve uma que ficou famosa quando o Mink, por se sentir traído dentro do Congresso Nacional, onde ele fez alguns acordos, que esses acordos foram traídos na visão dele à época, né? Ele sobe num palanque na frente do Ministério do Meio Ambiente e chama, né, os deputados da bancada ruralista de vigaristas. E isso gerou uma explosão dentro do governo, inclusive porque aqueles mesmos vigaristas eram da base aliada da Dilma, né? Eram da base aliada do final do Lula, né? Então ali, obviamente, você vê uma mudança diferente. Tanto é que se segue ao Mink a Isabela Teixeira, que é uma ministra técnica de carreira do Ministério do Meio Ambiente, né? Certamente muito competente, porém sem a capacidade de poder político, sem o poder de fogo, né, que tinha, por exemplo, uma Marina Silva como capacidade de se opor a algumas agendas que se colocavam ali, né? E até mostrando, né, como essa situação já vai se deteriorando, o Aldo Rebelo, que é do Partido Comunista do Brasil, que é da base aliada do governo. O Partido Comunista, o PCdoB, foi o único partido que se manteve sempre do lado do PT, né? Mas o Aldo Rebelo, ele é profundamente ruralista, né? Principalmente vindo dos pequenos produtores, mas também com um diálogo e com uma atenção muito grande para os grandes. E o Aldo, ele vem de uma linha dentro do PCdoB, que é ultranacionalista, que vê as ONGs, o debate da Amazônia como uma interferência na nossa soberania, porque a Amazônia vai ser invadida pelos estrangeiros, porque tem cobiça internacional. Então ele tem toda essa linha, que inclusive com um alinhamento muito forte com os militares. E é logo o Aldo Rebelo que é escolhido pelo governo, né? Sendo que o Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, escolhido por Lula anteriormente, depois ele vai ser o relator no Código Florestal. Então você coloca um político com a importância de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, profundamente ruralista, para relatar o Código Florestal por escolha do governo, né? Então isso já mostra como que o próprio PT, né, já vai mudando substancialmente os seus caminhos, né, no decorrer da saída do Lula e da entrada da Dilma, né? Outro ponto que foi importante foi a guerra dos números com relação ao Código Florestal, né? Porque a gente tem o surgimento do Evaristo de Miranda, que é um pesquisador da Embrapa, um pesquisador muito controverso, porque ele faz afirmações muito fortes, né, dizendo que a Terra, por exemplo, né, nesses estudos que ele apresentou, que o Código Florestal, se implementado, não possibilitaria mais a agricultura num país, porque tem terra protegida demais, porque só o Brasil tem leis desse tipo, sendo que são afirmações difíceis de serem mantidas, né? Outros países têm legislações ambientais, né, inclusive com praticamente leis de desmatamento zero, né? Inclusive, ele é muito controverso porque ele não publica os resultados das suas análises, né? Ele não tem uma metodologia detalhada, não tem um diálogo com a comunidade científica, ele não submete os seus artigos, aqueles principalmente que são politicamente mais relevantes, para revistas nacionais ou internacionais para serem revisadas pelos pares, né? Então, de certa forma, ele é um personagem que aparece, né? Diz o que o ruralismo quer ouvir, né? E por causa disso ele é, de certa forma, muito valorizado no âmbito dos ruralistas, tanto é que está ele aqui abraçado com a Cátia Abreu, que por sua vez muito próxima também da Dilma, né? A Cátia Abreu, que foi durante vários anos e durante esse período também ministra da Agricultura, né? E aí você tem ele de um lado e, de acordo com relatos que eu ouvi,
os técnicos do próprio Ministério do Meio Ambiente, da própria Agência Nacional de Águas e outros órgãos ambientais sendo vedados de se manifestar publicamente. Ou seja, você tem somente um dado oficial sobre o Código Florestal saindo do governo e que são dessa pessoa, que inclusive é uma pessoa que dentro da Embrapa já é muito controversa, né? Inclusive até, de certa forma, o que ele fala sozinho, os outros 20 centros de sensoramento remoto e de outras áreas dentro da Embrapa normalmente dizem o exato oposto. E nesse campo onde você tinha alguns acadêmicos, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ABC e ONGs, contra a modificação do Código Florestal, e a Embrapa do outro, a Embrapa, pelo nome que ela tem, né, e só essa pessoa da Embrapa poder falar, acabou também desbalanceando muito o debate público, né? E aí, o que a gente tem, efetivamente, nessas mudanças, né? Com relação ao APP, nós temos uma proposta do parecer do deputado Aldo Rebelo, primeiro, de considerar o leito menor dos rios, ou seja, porque você tem os rios, eles têm um leito maior e menor no decorrer do ano, né? De cheia e de seca, então ele já considera para fazer APP só naquele leitozinho da seca, que significa que quando for na época da cheia, não vai ter mais APP, né? Que inclusive que acarretaria muitos sedimentos para o rio, colocando isso para novos desmatamentos. 15 metros, né, para todos os imóveis, abaixando para 15 metros, mas mantendo para as áreas maiores 500 metros, para os rios maiores 500 metros. Agora, o interessante é que para as APPs de áreas já desmatadas, ele fala que cada estado vai definir qual que é o critério de restauração, podendo ser zero. Ou seja, ele basicamente fala que se desmatou tudo, você pode, então, dependendo do seu estado, e aí depois o lobby passa para o estado, ser eximido de fazer qualquer coisa, praticamente acabando com as APPs, né? E outra coisa que ele faz também, que é muito negativa, é que ele isenta os pequenos imóveis de terem qualquer tipo de reserva legal. Então, assim, que desmatou, e é nem com relação à recuperação, é simplesmente desmatou, ou seja, se é pequeno, pode desmatar, não tem problema, só mantém a reserva legal, né? E isso, de certa forma, é discutido dentro da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados faz algumas modificações interessantes, em particular, ela volta para 30 metros, a APP de conservação. Também ela estabelece que, para novos desmatamentos, todo mundo tem que respeitar a reserva legal, mas ela coloca que, para quem já desmatou, só precisa recuperar 15 metros, né? Não precisa recuperar todos os 30 metros. E também estabelece como é que fala? A isenção dos pequenos, ou seja, quem desmatou, os pequenos que desmataram, não tem problema, não precisa recuperar mais, mas os desmatamentos passados, né? E o Senado Federal, por sua vez, ele mantém parte dessas regras, mas faz uma modificação importante, que é inserir a questão do crédito agrícola. Então, pela primeira vez, você tem, inclusive, algo que estava na 6321 no nível do município, sendo aplicado no nível do imóvel. Somente o imóvel que comprova essa irregularidade perante o Código Florestal pode obter crédito agrícola. Ou seja, sai do Senado dessa forma, mas aí volta para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados retira a questão do cadastro ambiental rural, gerando um embrolho. E aí você tem o papel do Executivo, porque o Executivo chega, pega essa legislação, tenta construir um texto por detrás, para poder enviar enquanto medida provisória e resolver a situação. E o que o governo federal faz nessa hora? Aí sim que ele cria a regra da escadinha. Ou seja, aquela área mínima de conservação de 5 metros para imóveis até o módulo fiscal, nenhum ruralista propôs isso. Quem propôs isso foi a Dilma. Quem propôs isso foi o Ministério do Meio Ambiente à época. Foi o governo, foi o Executivo que diminuiu a recuperação, de certa forma, para atender a base política do PT, que também faz parte dos pequenos produtores, de campesinato, etc. Né? E aí reintroduz a questão do CAR como barganha, porém com uma mudança importante. Para poder conseguir crédito agrícola, basta a inscrição do CAR. Não precisa estar regular no CAR. Que, inclusive, faz com que
o problema seja resolvido, porque você vai no CAR, pega o númerozinho lá, depois você pode continuar desmatando, você não precisa aderir ao programa de regularização, você não precisa fazer mais nada, porque você vai estar com todos os seus direitos garantidos. Isso aqui é um pouco um relato que eu estava falando ali anteriormente, né, com o deputado Aldo Rebelo e o senador Jorge Viana, que consegue reintroduzir e fazer algumas melhorias para o código, né? Posterior ao Código Florestal, a gente tem uma ação de inconstitucionalidade, né, que é movida principalmente pelos movimentos ambientalistas e uma esquerda mais à extrema esquerda, em particular o PSOL, né, que no final das contas tem poucos efeitos, porque o próprio STF acaba referendando o Código Florestal, e acaba gerando um problema, porque ele dificulta a compensação, né, porque ela cria o conceito de identidade ecológica, então acaba que o julgamento, do ponto de vista ambiental, do STF foi negativo em todos os sentidos. Você tem aí também, como eu estava falando, né, o movimento Veta Dilma, que foi um movimento ambientalista muito forte, muito presente, mas que teve muito pouco efeito dentro do governo. Tanto é que, no final das contas, a Dilma poderia ter vetado os elementos do Código Florestal mais complicados ou batido o pé com relação, por exemplo, a crédito bancário a partir da comprovação da regularidade, não só da inscrição do CAR, mas não. Né? O código foi praticamente aprovado e sancionado integralmente. A única coisa que salvou foram os manguezais, os apicuns, mas coisa pequena relativamente, né? Umas áreas relativamente pequenas, apesar de serem importantes do ponto de vista ecossistêmico, né? E a gente tem com isso, que foi calculado no nosso estudo, inclusive publicado em 2014, que 58% de todo o desmatamento ilegal que ocorreu até 2008 simplesmente não é mais desmatamento ilegal, simplesmente foi perdoado. Não precisa fazer mais nada. Aqueles que desmataram, que foram multados, têm suas multas suspensas, os outros, né, 40%, e esses outros 40% têm 20 anos para regularizar, sem inclusive uma data clara para começar a regularizar. Porque os estados ainda precisam aprovar o PRA, precisam começar a implementar, enfim. Né? Ou seja, e mesmo com esse código enfraquecido, porque também o argumento não, nós estamos discutindo aqui o passado, passa uma régua, mas daqui para frente a gente não vai desmatar. Mas não foi isso que aconteceu. Né? O desmatamento aumentou 72% de 2012 para 2018. Né? Então, assim, o que a gente tem aqui? São duas grandes narrativas sobre o Código Florestal. Né? Você tem uma narrativa que ainda é aquela defendida por quem estava no governo à época, e por algumas ONGs também, que é a narrativa do diálogo, né? que é importante busca de consensos agroambientais, que inclusive eles falam que mas vocês estão elogiando o Código Florestal anterior a 2012, mas ninguém implementava aquele código, então se ninguém cumpre, para que ele era uma lei boa? Uma lei cumprida, uma lei que se cumpre, etc. Então tem esse argumento também. É uma narrativa que busca o compliance, a obediência à lei, com base no convencimento e na agenda positiva. Vamos fazer um crédito de carbono, um PSA, uma propaganda verde, uma vantagem competitiva. Né? E também uma narrativa que critica, né, a bolha verde das ONGs, né, dizendo que essas ONGs mais deep green, né, que são aquelas que vão estar defendendo o código, inclusive entraram com a DIN, né, como o próprio Instituto Socioambiental, entre outras, né, elas, de certa forma, vivem fora da realidade e não estão vendo como é que as coisas são, etc. E estão criando uma tensão e que faz com que o avanço da questão ambiental torne-se cada vez mais difícil. Né? E, do outro lado, a gente tem também uma crítica indireta à própria Marina Silva e o MINC por não dialogarem com o agronegócio. Né? E vendo o Código de 2012 como fonte de perdas necessárias, né, para nichar o pequeno, porque era importante relacionar com a realidade deles, etc., e com ganhos. Né? Então, por exemplo, o cadastro ambiental rural. Ou seja, no fundo, considero que o balanço foi positivo. Mas, que uma coisa importante, ignoram a falta de resultado pós-2012. Né? Porque o fato o desmatamento aumentou, o código hoje, 2020, ele não está melhor implementado do que 2011, tirando o cadastro, o registro dentro de um sistema que permite ter acesso ao crédito. Mas fora disso, é difícil dizer que o código hoje está melhor implementado do que estava em 2011. Né?
E do outro lado, a gente tem uma narrativa do enfrentamento, né, que é, de certa forma, a ideia que é um confronto de ideias opostas, que não pode ter concessões com perda ambiental. Você tem uma ênfase na redução do desmatamento 2004, 2012. Então, quando se fala o Código Florestal não era efetivo, fala, não, mas era, reduziu. Cobrando o código, conseguimos reduzir o desmatamento até 2012. Né? Ele busca impor o compliance com base na força, multas, ações de blame and shame, ou seja, aquelas ações, aqueles grandes relatórios das ONGs, Greenpeace, que mostram que o McDonald's está comprando soja que vem do desmatamento da Amazônia, e isso gera toda uma reação. Né? Essa linha do enfrentamento critica a cooptação do governo federal, em particular da Dilma, criticam a Isabela Teixeira e parte das ONGs por terem, de certa forma, ter sido cooptadas pelo agronegócio, terem sido convencidas das promessas do agronegócio que não foram cumpridas, efetivamente, né? E ignora, né, essa narrativa do enfrentamento, porém, né, que é essa técnica negativa, ele ignora a necessidade de adequar a legislação com a realidade. Né? Então, de certa forma, acredita que se eu me prender à lei como ela é, eu vou estar conseguindo gerar uma realidade melhor, sendo que existe ali, de certa forma, os dois lados, né, e precisa de uma certa convergência. Tanto é, né, que essa narrativa do enfrentamento vê o Código Florestal de 2012 como somente fonte de perdas, né, que precisam ser revertidas, como foi a ADIM, né, que é a ação de inconstitucionalidade, mas que também não teve resultados. Né? Então, ou seja, concluindo aqui, né, fizemos aqui um tour de force, né, bastante intenso aí, né, da história do Código Florestal, mostrando que ainda é um assunto muito controverso. Né? Tanto é que, nesse momento, eu estou escrevendo junto com o Richard e outros coautores uma breve história do Código Florestal, pegando essa segunda etapa, e tem muitas pessoas muito interessadas em saber exatamente como é que vai ser esse posicionamento, porque entendem que vai gerar novos debates, porque até hoje é uma questão que divide, né, boa parte do movimento ambientalista, né, e também dos ruralistas, mas que é muito interessante, muito importante compreender esse grande trajeto e ver como que certos assuntos são cíclicos, né, e como que, de certa forma, a gente também parte de uma construção, que é uma construção da civilização, né, brasileira, do Estado brasileiro desde 1500. Né, acho que isso talvez é um ponto para concluir interessante. O Código Florestal não é uma invenção das ONGs que agora, de repente, não. O Código Florestal surge de uma reflexão profunda e longa, né, desde a década, de 1500, com relação à discussão dos recursos florestais, e depois no século XX, com relação também ao clima e à proteção dos solos, e que amadurece e que, de certa forma, chega em 2012 e eclode num grande embate, né, e com os resultados, né, pouco satisfatórios, como nós vimos aqui no final. É isso. Muito obrigado aí pela atenção.